Olá, pessoal. Meu nome é Ana Carolina e hoje iniciaremos nosso curso Medidas Preventivas Não Farmacológicas para a Prevenção da Covid-19 na Escola, Cuidados Sanitários. Curso oferecido pela Prefeitura Municipal de Macaé, em conjunto com o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Centro de Formação Carolina Garcia. Nesse minicurso, vamos abordar os seguintes temas: micro-organismos e vírus, infecção por SARS-CoV-2, epidemiologia no Brasil e no mundo, formas de transmissão e diferentes formas de prevenção no nosso dia a dia. Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde, OMS, foi informada sobre um surto de pneumonia em Wuhan, na China, sem origem identificada. No mês seguinte, em janeiro de 2020, a OMS declarou que a epidemia de síndrome respiratória aguda grave, causada pelo vírus SARS-CoV-2, era uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Em seguida, a OMS nomeou oficialmente o surto da doença coronavírus como doença do coronavírus de 2019, ou Covid-19. Estudos de investigação do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, levaram à criação de um provável modelo de transmissão, onde os morcegos atuam como reservatórios naturais do vírus e os pangolins, que são mamíferos que vivem em zonas tropicais da Ásia e da África, como hospedeiros intermediários. Nesse modelo, os vírus são transmitidos dos morcegos, que são os reservatórios naturais, para os pangolins e dos pangolins para os seres humanos. Esses estudos compararam o material genético de diferentes coronavírus para chegar nessa conclusão. Atualmente, segundo a OMS, os 5 países com maiores números de casos confirmados de Covid-19 são os Estados Unidos, Índia, Brasil, França e Peru. No mapa, as regiões em azul escuro indicam lugares com mais de 1 milhão de casos confirmados. O SARS-CoV-2 é o vírus causador da doença Covid-19. O vírus SARS-CoV-2 possui essa estrutura apresentada na forma que se assemelha à forma de uma coroa, por isso o nome coronavírus. Essa estrutura protege o material genético desse vírus. Os vírus são estruturas microscópicas, menores do que as bactérias e as células humanas. Dessa forma, conseguem invadir essas células, no caso do SARS-CoV-2, principalmente as células do trato respiratório, e dentro delas eles se multiplicam, gerando centenas de cópias. Esse processo é repetido a cada célula invadida, gerando inúmeras lesões nos tecidos humanos. As principais vias de entrada do SARS-CoV-2 são a via oral e a via respiratória, podendo também acontecer por via ocular. Os SARS-CoV-2 atingem principalmente o trato respiratório, circulatório, sistema nervoso central, sistema digestório, sistema urinário e também os olhos. Esse processo de multiplicação acontece nesses tecidos, gerando muitas lesões, e também os sintomas clássicos conhecidos da doença, como tosse, febre, coriza, dor de garganta, perda do olfato e do paladar, distúrbios gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia, cansaço e diminuição do apetite. Atualmente, ainda não há tratamento cientificamente comprovado contra a Covid-19. A maioria dos casos apresentam sintomas leves e evoluem para a cura sem necessidade de intervenção terapêutica. Em casos moderados e graves, utilizam-se alguns medicamentos de suporte, como antivirais não específicos para SARS-CoV-2 e anti-inflamatórios, sob prescrição médica. Esse protocolo é indicado pelas principais instituições de saúde do mundo, como a OMS, NIH e CDC. Então, em casos graves, recomenda-se, e moderados, a procura de um hospital.
Mais uma vez, reforçando, a OMS não recomenda a automedicação com quaisquer medicamentos, incluindo antibióticos, como prevenção para a Covid-19. Dessa forma, eu encerro a parte de introdução e, em seguida, a Maria Eduarda iniciará o tópico de epidemiologia. Obrigada. Olá! Hoje nós vamos tratar um pouco sobre a epidemiologia da Covid-19, mais especificamente o número de casos confirmados em todo o mundo. O primeiro caso foi relatado no dia 30 de dezembro de 2019, em Wuhan, como já discutido. E cerca de 3 meses depois, no dia 11 de março de 2020, foi relatado o estado de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, com um total de casos até aquele momento igual a 4.000. Um ano depois, no dia 12 de abril de 2021, já tinham sido acumulados cerca de 135 milhões de casos. E atualmente nós temos mais de 158 milhões de casos confirmados da Covid-19 no mundo. 158 milhões de casos de pessoas infectadas equivale a praticamente a população somada da Rússia e do estado de Minas Gerais. A Rússia é o 9º país mais populoso do mundo, com cerca de 145 milhões de habitantes. E Minas Gerais é o 2º estado brasileiro mais populoso, com cerca de 21 milhões de habitantes. Então, o somatório dessas populações é praticamente ao equivalente ao número de pessoas infectadas com Covid, que foram infectadas ao longo desse período com Covid-19 até o momento. Casos confirmados aqui no Brasil, nosso país, nós vamos dividir por datas específicas, que são os feriados, que é normalmente quando as famílias se unem e se encontram. A primeira data específica é a Páscoa de 2020, quando tínhamos cerca de 22 mil indivíduos infectados com o vírus SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença Covid-19. Um mês depois, em maio de 2020, nós já tínhamos cerca de 162 mil casos. Então, de um mês para outro, teve um acréscimo de mais ou menos 140 mil casos. Já em agosto de 2020, no Dia dos Pais, já tínhamos passado da casa de milhares para milhões. E tínhamos um total até aquele momento de 5 milhões de casos confirmados. No Natal de 2020, nós tínhamos mais de 7 milhões de casos confirmados. E já no Ano Novo, tínhamos cerca de 7 milhões e 700 mil casos confirmados da doença. De uma semana para outra, tinha aumentado mais ou menos 200 mil casos. Já no dia 24 de março de 2021, tínhamos um total de 12 milhões de casos confirmados e batemos o triste recorde de 30 mil mortes acumuladas em decorrência da Covid-19. Já na Páscoa desse ano, chegamos a 12 milhões de infectados, um número muito maior do que a Páscoa passada, quando tínhamos 20 mil infectados. E atualmente, nós temos cerca de 15 milhões de pessoas infectadas e temos mais ou menos 420 mil óbitos em decorrência da Covid-19. Esses 15 milhões de pessoas infectadas praticamente como se praticamente todas as pessoas do estado do Rio de Janeiro tivessem sido infectadas com um novo coronavírus. O estado do Rio de Janeiro tem cerca de 16 milhões de pessoas, incluindo também Macaé, que tem cerca de 260 mil pessoas. Então, no dia 24 de março, quando já tínhamos o acumulativo de 300 mil óbitos, é como se toda Macaé já tivesse sido erradicado pela doença Covid-19 até aquele momento. Quanto ao número de óbitos no mundo, temos um total de 3 milhões até o momento. Então, é praticamente equivalente à erradicação do país Uruguai, que possui cerca de 3 milhões de habitantes. Então, é como se quase todo o Uruguai tivesse sido erradicado por uma única doença, a Covid-19. Aqui no Brasil, nós temos cerca de 400 mil pessoas que perderam a vida em decorrência da Covid-19, o que é equivalente a cerca de 7 mil ônibus, com 57 passageiros em cada um deles.
Mas nós temos uma boa notícia, que é a imunização. Aqui no Brasil, ela começou a ser administrada no início desse ano, e nós temos cerca de 212 milhões de habitantes no nosso país. Cerca de 47 milhões de pessoas já foram vacinadas até esse momento. E isso equivale, então, a 15% da nossa população que já foi vacinada. Esse é um gráfico que mostra a taxa de imunização de alguns países. Alguns desses países já começaram a vacinação ainda em dezembro de 2020. E a gente tem em destaque, então, Israel, que ele já conseguiu aplicar dose suficiente em um grande número da sua população. Aqui nós temos o ranking de alguns países que se destacam quanto ao número de imunizantes administrados. E o Brasil está na 7ª posição, na qual ele indica que 15% da sua população já foi imunizada, já recebeu uma dose de imunizante até o momento. O vírus, então, ele pode ser transmitido de algumas maneiras, e a principal delas é através de gotículas respiratórias, como, por exemplo, as gotículas que são liberadas através do espirro, da tosse e da fala. Quando nós tossimos e espirramos, é natural levar a mão ao rosto. E por isso, nós podemos contaminar nossas mãos e contaminar, então, outras pessoas com o toque ou, então, objetos. Essas gotículas, elas ficam suspensas no ar num raio de até 2 metros. E quando suspensas, uma pessoa próxima pode aspirar essas gotículas se infectando. Essas gotículas suspensas no ar também podem ser depositadas em uma superfície contaminando objetos. Então, uma outra pessoa toca esses objetos e contamina através do toque em mucosas, como os olhos, nariz e boca. Essas gotículas também podem atingir uma área maior, como, por exemplo, durante o ato do exercício, porque nós respiramos com mais vigor, com mais intensidade. Então, durante a caminhada, ela pode atingir até 5 metros. Durante a corrida, ela pode atingir até 10 metros. E durante a pedalada, as gotículas podem atingir até 20 metros. Um outro meio de transmissão menos comum é o meio de transmissão através do toque em superfícies contaminadas com o vírus. Já foi relatado que os vírus conseguem sobreviver em algumas superfícies, como plástico e aço inoxidável, por até 72 horas, no cobre por 4 horas e papelão até 24 horas. Quando uma pessoa que está com a sua mão contaminada com as gotículas toca, então, numa sacola plástica e logo depois você também toca, pode ser que você se contamine com esses vírus que estavam depositados ali naquela superfície. No ônibus, você também pode se contaminar pelo toque, por exemplo, na barra de apoio, quando você segura logo após uma pessoa que estava com a mão contaminada, então você leva sua mão ao rosto. E no ônibus ainda tem o agravante de ser um local fechado com menor circulação de ar. Por isso é necessário que o ônibus esteja sempre com as janelas abertas, para que tenha bastante circulação de ar, e manter a distância sempre que possível. Então, como vimos, esse vírus foi transmitido com uma rapidez alarmante entre toda a população mundial. Assim, é necessário que consigamos achatar a curva de transmissão para que menos pessoas contraiam a Covid-19 ao mesmo tempo e mais pessoas tenham acesso ao serviço de saúde de qualidade. E como podemos achatar essa curva de transmissão? Através de medidas preventivas que vão ser discutidas mais à frente, começando pela Maria Fernanda. Boa noite, pessoal. Como a Maria Eduarda já introduziu aqui, eu vou falar um pouquinho sobre prevenção e limpeza, né? A gente vai seguir falando sobre prevenção. Primeira coisa é que a gente, né, desde o início da pandemia, a gente começou a ouvir muito se falar sobre o uso do álcool, né? E aí sempre diziam que era para a gente usar o álcool 70, só que o álcool 70 a gente não encontra no supermercado. A gente acaba encontrando o álcool mais concentrado, geralmente é 92%, e tem locais que a gente encontra 97%. O que acontece, então? A gente tem que fazer uma diluição. Essa diluição pode ser caseira, para que esse álcool 70 seja produzido. Aí, depois disso, né, a gente já consegue encontrar com mais facilidade o álcool 70 em farmácias, né, farmácias de manipulação. Porém,
a gente pode também fazer em casa, principalmente em ambientes que necessitam de muito álcool, né? Escolas, hospitais, supermercados. Então, por que não se pode usar o álcool 90%? Porque ele evapora muito rápido. E aí, às vezes, não dá tempo dele fazer o papel dele, que é, de alguma forma, danificar o vírus, né? Danificar aquela capa proteica do vírus. E a 45%, ele tem pouco álcool. Então, o ideal é o 70% mesmo. A gente pode usar em gel, e aí, se a gente usa em gel, ele demora uns 30 segundos para fazer realmente, para ter ação, né? Até evaporar. E se a gente usar ele em líquido, a gente passa nos objetos e ele demora 1 minuto para agir. Se não tiver o álcool 70, gente, é importante entender que o outro álcool não é que ele é zero de eficiência, mas ele é muito menos eficiente. E o melhor é usar água com sabão, tá? Então, na ausência do álcool 70, lave as mãos. E, na verdade, a gente precisa lavar as mãos o tempo todo. Bom, para se fazer o álcool 70, existe uma fórmula, que na verdade é uma regrinha de 3, que a gente faz uma conta, geralmente, para produzir 1 litro de álcool. Essa conta, a gente coloca, né, 1 litro para a concentração desse álcool, que é 92,8%, e se eu quero chegar a 70%, como é que eu faço? Fazendo a conta aqui, olhando para a equação, o que a gente tem é que a gente precisa de 750 ml de álcool, e 246 ml de água. Nossa, mas para eu fazer isso vai ficar muito complicado, eu vou ter que fazer essa conta, eu vou ter que fazer essa medição. Essa é a medição ideal, mas tem uma questão de variação aí um pouquinho, né? Então, a gente pode arredondar esses valores, chegando no valor de 750 ml de álcool e 250 ml de água. E aí a gente tem, então, a produção de 1 litro de álcool 70, ok? Se a gente parar para pensar nessas quantidades, se a gente pega um copo de 250 ml, fica fácil fazer essa receita. A gente pega 3 copos de álcool, a 92%, 92,8%, e 1 copo de água. E a gente produziu o álcool 70, e ele vai ser eficiente para limpar alguns ambientes. E quais ambientes que a gente pode limpar, pode utilizar esse álcool para limpar? Bom, aparelhos eletrônicos, na verdade, a gente não pode molhar, né? Mas é importante que a gente faça a desinfecção desses aparelhos. Existem 2 maneiras. Uma é o álcool isopropílico, que tem na farmácia para vender. Mas o álcool 70 está sendo muito utilizado. Você passa no pano ou no papel, né? No guardanapo, e você desinfecta seu aparelho celular, seu computador, seu tablet, seu notebook, as tomadas, os carregadores que você utiliza, fones de ouvido, ok? Tudo isso você pode higienizar com álcool 70. É importante que, se você fica borrifando esse álcool, pode danificar o aparelho. Então, você pode borrifar num papel ou numa flanela e passar nesses aparelhos. Além disso, é importante que, se você está com álcool ali, está na rua, né, você usa o álcool. Agora, se você está em casa, se você está em ambientes em que você possa lavar a mão, é importante que você lave. E aí você pode. Existem algumas técnicas para que fique bem limpo. Por quê? Porque tem as unhas, a nossa pele ela tem muitos poros, e isso tudo influencia. Então, o ideal é você passar água, passar bastante sabão, passar sabão entre os dedos, por baixo das unhas, principalmente, porque são locais que às vezes a gente coloca nos olhos, coloca a mão na boca, né? Coça a pele se tiver alguma manchinha, alguma ferida, né? Então, principalmente embaixo das unhas. E secar com uma toalha descartável, papel, e jogar fora. Claro que, se você está na sua casa, você pode usar a sua toalha, mas o ideal é que você não use toalhas de pano em ambientes públicos. Banheiro de escola, banheiro de supermercado, banheiro de loja, banheiro, enfim, desses locais que, querendo ou não, às vezes a gente frequenta, né, não com tanta frequência, mas acaba que em algum momento, ao longo de 2 anos, você tem que entrar em alguns lugares desses. Então, o importante é tentar não colocar a mão, mas se precisar lavar as mãos nesses locais, você faça a higienização correta. E para a limpeza de alguns locais, como, por exemplo, ambientes mesa, cadeira, alguns ambientes, a gente pode utilizar a diluição da água sanitária, que não foge do que nós vimos lá na diluição com álcool.
A água sanitária, na verdade, a concentração dela geralmente é de 2% a 2,5%, só que isso é muito forte. O que a gente pode fazer para fazer 1 litro de água sanitária a 0,5% ou a 0,10%? A gente pode colocar 1 copo de água sanitária e 3 copos de água filtrada. E aí a gente gera 1 litro de água sanitária que possibilita a limpeza de várias áreas, tá bom? A gente pode armazenar essa solução em um frasco escuro e ela pode durar aí por 1 semana, por exemplo, para que a gente limpe algumas áreas públicas. O que a gente pode limpar principalmente? Sola de sapato, cadeados, chaves, material escolar a gente pode borrifar, malas e bolsas e mochilas, controles de videogame, controle remoto, fios, maçaneta de porta e os alimentos. Eu não sei como é que vocês estão fazendo, eu tenho feito compras online. Quando chega, eu borrifo um pouquinho da água sanitária e eu deixo os alimentos de molho, né? Frutas e verduras eu deixo de molho na água sanitária também. Mas as sacolas que chegam eu também borrifo. Algumas questões a gente precisa falar sobre desinfecção, né, com relação à Covid. Então, o que é importante? Para que isso? Para que a gente, tendo precauções, a gente está fazendo a nossa parte. Não significa que a gente está 100% livre, mas a gente já se sente mais, enfim, um pouco mais seguro de, pelo menos, usar o ambiente da nossa casa. Então, deixar a casa limpa, principalmente superfícies como maçaneta e interruptores. Indicar lavar as roupas, higienizar sapatos sempre que a gente usar. Então, quando eu uso uma roupa durante o dia, cheguei, troquei, coloquei para lavar. Os alimentos, sempre lavar e deixar guardados na geladeira. Utilizar lá a diluição de água sanitária. As embalagens, quando a gente jogar fora, o ideal é que, assim, a gente desinfecte. Então, se precisa jogar alguma embalagem fora, borrifa um pouco de água sanitária antes. Por quê? Porque às vezes a gente não vai mexer naquele lixo mais, mas se o lixo for para reciclagem, alguém vai tocar nele. Então, a gente está tendo uma preocupação com a gente e com o próximo. E após qualquer higienização, lembre-se de lavar bem as suas mãos. Bom, os produtos indicados para isso, a gente já falou um pouquinho. Água com sabão, o álcool em gel 70% para as mãos, o desinfetante para esses ambientes, a água sanitária e o álcool líquido a 70%. Existem alguns protocolos que são indicados para a entrada em casa. Quais são esses protocolos? É importante fazer todos? Significa dizer que todo mundo faz todos? Infelizmente, não. Eu, por exemplo, quando eu olho aqui, tem dias que, quando eu vejo, já passou, eu não dei conta, mas é um processo, no dia a dia a gente vai se tendo autocontrole. Então, ao voltar para casa, não toque em nada antes de se higienizar. Tire os sapatos, deixa um banquinho, né, perto da porta e coloca o seu sapato lá. Quem tiver animal de estimação e tiver que sair com o animal, desinfete as patas do seu animal após passear com ele. Tira a roupa, coloque em uma sacola e deixe ela ali quietinha para que você lave depois. Tenha em casa, próximo à sua porta, uma caixa que você coloque tudo que estava na rua com você. Bolsa, carteira, chave. O que você levou para a rua, guarda-chuva, você volta e deixa nessa caixa. Tomar o seu banho, trocar de roupa, e aí sim você senta no seu sofá, você mexe em alguma coisa na sua cozinha, você faz alguma coisa. Importante, limpeza do celular e dos óculos, né, que eu falei lá na frente e aqui eu esqueço. Isso é uma coisa que às vezes eu não faço, eu chego com o celular no bolso, entro e esqueço de desinfetar o celular. As embalagens que você trouxe com você têm que ser desinfetadas sempre, e se você está usando algumas luvas, você tire e joga fora. Lembre-se que não é possível fazer uma desinfecção total. O objetivo é que se reduza o risco, sempre. E aí nós temos também protocolos para sair de casa, tanto para nossa proteção, quanto para a proteção de quem a gente vai encontrar na rua. Então, a sair, claro que agora está chegando o inverno aqui no Brasil, fica mais fácil, né? É importante que a gente não use roupas tão curtas, quanto menos exposição do nosso corpo, melhor. Então, roupas de manga comprida. Cabelo preso,
porque o cabelo, às vezes, a gente esbarra em alguns locais. Se tiver com gripe ou tosse, coloque uma máscara, pouco antes de sair. Gente, é importante falar que, embora esse seja o protocolo para sair, hoje em dia o mais indicado é, se você tiver com sintoma, com uma gripe, com uma tosse, fique em casa, espera 2 dias e depois vai fazer o exame. Se você não tiver necessidade de sair se sentindo mal, não saia, porque você pode estar colocando a vida de outras pessoas em risco e você pode estar se expondo mais. Evite utilizar o transporte público. Isso também é outra coisa. Não é que você precisa pegar o transporte público para trabalhar e a gente está pedindo para que você não pegue, não é isso. Mas se existem coisas que você tem que fazer na rua e que é possível que você não vá, que você possa fazer online, ou que você deixe de fazer, evite por um tempo. Por quê? Porque o transporte público, a gente sabe que algumas situações, algumas cidades não tem o transporte que seja efetivo, as pessoas o utilizam para trabalhar, elas não têm outro meio de transporte. Então, quanto mais cheio o transporte público, maior o risco de transmissão. A ideia é deixar que ele seja utilizado por quem realmente precisa, né? Trabalhadores, quem precisa pegar todos os dias, essas situações. Se sair com seu pet, tente evitar que se esfregue contra superfícies externas. Leve lenços descartáveis e use esses lenços e o álcool se você tocar em alguma superfície. Amasse esse lenço e jogue fora. É bom que você leve também saquinhos dentro da sua bolsa. É claro que a gente, né, nem falou sobre isso, da quantidade de lixo, mas o que a gente precisa agora é isso. São esses os protocolos que a gente precisa seguir. Então, tem a sacolinha, você tira o seu lenço, coloca na sacola e joga fora. Ao tossir ou espirrar, não utilize as mãos ou o ar, né? A ideia é que você espirre aqui perto do seu braço. Evite usar dinheiro é muito sujo, né? A gente sabe que não só a questão do vírus, mas ficar colocando a mão no dinheiro é uma coisa complicada. Se necessário, imediatamente higienize suas mãos. Lave ou higienize as mãos após tocar em qualquer objeto. Principalmente, não fique tocando no rosto. A gente tem essa mania, né? Colocou a máscara, às vezes põe a mão na máscara, ajusta a máscara, toca no olho. Isso é uma das grandes preocupações que existem com relação à Covid. E mantenha o isolamento, né? A distância lá de pelo menos 2 metros das pessoas. Dentro de casa e dentro da escola, né, se você convive em ambientes com mais pessoas, também existe uma rotina de prevenção. Use máscara sempre, o tempo todo. E eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que é muito difícil. Eu estou trabalhando presencialmente. Eu passo o dia todo de máscara a ponto de, às vezes, o meu rosto está até marcado. Sei que não é simples, eu estou dando aula de máscara e isso deixa a gente cada vez mais cansado, porque perde um pouco da expressão facial quando o aluno está olhando, está me vendo, né? Mas não tem outro jeito, é o que a gente precisa fazer, e mesmo assim ainda é pouco, porque mesmo com todas essas medidas, a gente continua com um índice alto de uma taxa alta de infecção. Então, use máscara, mantenha ambientes arejados, priorize a entrada de uma pessoa por vez no banheiro e faça a desinfecção desse banheiro, desse ambiente, pelo menos 3 vezes ao dia, na parte da manhã, após no final da manhã, antes do almoço, e antes do final do dia, né, na parte da tarde. Higienize suas mãos sempre. Leve o álcool em gel no bolso, em qualquer lugar que você vá. Garanta o distanciamento social do seu colega, tanto o seu colega de trabalho quanto os alunos, né, dos colegas. Manter uma sala para casos suspeitos. Nossa, mas como assim? Primeiro, tendo caso, se a pessoa está com suspeita, se ela está se sentindo mal, o ideal é que ela nem vá, tanto trabalhar quanto para a escola. Mas se ela foi e começou a se sentir mal ali, às vezes ela não tem possibilidade de ir embora naquele momento, então ela fica isolada no cantinho. Uma sala que vai ser desinfetada direitinho ali, mas que a gente sabe que tem alguém que ali teve algum sintoma. Então as pessoas tentam não entrar naquela sala, quem não precisa entrar. E também não ficar tocando naquilo ali, em equipamentos, em coisas que estão naquela sala. E um ponto importante também é que tenhamos sempre equipamentos individuais. Garrafa, talheres, copos, canecas. Sempre, ok? Bom, a partir daqui, então, eu acho que fica a nossa mensagem de que
todo o cuidado que a gente tome, ele é pouco diante de tudo que a gente está enfrentando. E agora eu vou pedir às nossas amigas Lohana e Aline para darem seguimento à nossa apresentação. Muito obrigada. Bom, o distanciamento social é uma das medidas mais importantes e eficazes para reduzir o avanço da pandemia do Covid-19, e a transmissão ocorre de pessoa para pessoa, pelo ar, ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotícula de saliva, espirro, tosse, também por contato próximo, como toque, aperto de mão, contato com objetos contaminados ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, com o nariz ou com os olhos. Portanto, a distância recomendada pelo Ministério da Saúde é de aproximadamente 2 metros. Bom, aqui tem um vídeo sobre o distanciamento social. É um vídeo rapidinho. Para evitar que o vírus da Covid-19 se espalhe, o distanciamento social é fundamental para resguardar a nossa saúde e o bem-estar de todos. O que é o distanciamento social? O distanciamento social é a maneira que todos nós podemos contribuir para prevenir a rápida disseminação do novo coronavírus. Quanto menor o contato pessoal, menores são as chances de circulação do vírus e o crescimento da doença. O distanciamento social inclui várias ações, entre elas, evitar aglomerações e sair de casa apenas para o que for imprescindível. Por que praticar o distanciamento social? O contágio da Covid-19 é muito rápido e medidas preventivas como o distanciamento social ajudam a diminuir a sua disseminação. Para se ter uma ideia, uma única pessoa infectada pode transmitir o vírus a 2 ou mais pessoas a cada 5 dias. Em 30 dias, serão cerca de 400 pessoas infectadas. Por isso, é importante diminuir a circulação de pessoas para reduzir a proliferação do vírus. As regras são simples: evite aglomerações, ambientes fechados e o contato físico como apertos de mão, toques, abraços e beijos. Saia de casa com máscara de proteção e somente para as atividades essenciais que não podem ser realizadas por outras pessoas, como ir ao mercado, à farmácia, ao trabalho ou para receber atendimento médico. Qual a distância recomendada entre as pessoas? Para que o distanciamento social seja eficaz, o ideal é mantermos 2 metros de distância das outras pessoas, em qualquer situação, pois alguém pode estar contaminado e, mesmo assim, não apresentar sintomas do coronavírus. Somente o distanciamento controla o avanço da Covid-19? O distanciamento social faz parte de um conjunto de medidas preventivas para controlar o avanço do coronavírus, que inclui também lavar as mãos com frequência, seguir as regras da etiqueta respiratória, evitar o contato físico e usar máscaras de proteção sempre que necessário. Evitar a propagação da Covid-19 depende de todos nós, e ao se proteger, você protegerá as outras pessoas. O distanciamento social é uma das iniciativas mais eficazes para a prevenção do coronavírus. Siga as orientações e incentive familiares e amigos a fazerem o mesmo. Com esse espírito de colaboração e solidariedade, vamos juntos superar este momento. Bom, no vídeo diz que uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para 2 pessoas ou mais no tempo de 5 dias. Mas vale ressaltar que hoje em dia já temos novas variantes e que esse número já é diferente. E essas variantes são capazes de se propagar por mais de 2 pessoas em menor tempo. Sobre a importância do uso das máscaras, o encaixe no rosto deve ser confortável, cobrindo a boca e o nariz. Deve ser preso atrás da orelha ou na região da cabeça. A máscara deve possuir camada dupla ou tripla de tecido adequado para a confecção dessas máscaras. Deve ser confortável também,
permitindo respirar sem grande dificuldade. O encaixe no rosto é importante para evitar que o ar passe pelas laterais, e a máscara de tecido pode ser lavada frequentemente sem perder a qualidade da sua proteção. A eficiência das máscaras pode variar conforme o material utilizado na sua fabricação, e nesse gráfico a gente trouxe alguns exemplos de máscaras e das suas porcentagens de eficácia. Uma máscara de algodão, por exemplo, de 80 fios, que tem 2 camadas, ela tem uma filtragem baixa, enquanto uma máscara feita de algodão e chiffon tem uma filtragem muito alta, cerca de 97%. Então, aqui a gente tem alguns modelos de máscaras que são utilizadas, e temos aqui a máscara cirúrgica, a máscara N95, tem a PFF2, a máscara de TNT, a máscara de tecido, a máscara de neoprene e a máscara de crochê. Bom, nessas opções, as máscaras de TNT, crochê, neoprene não são recomendadas porque não tem comprovações e testes para sua utilização que comprove uma eficácia de filtragem. Mas também aqui tem a máscara de crochê, que não é nem um pouco segura, né? O modelo é bem todo furadinho, é muito difícil de proteger, as partículas passam facilmente por esses furos, né? E tem já essas outras que não estão marcadas com esse X vermelho, elas têm uma comprovação, e a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização dessas máscaras. Nesse vídeo, da importância do uso das máscaras, ele foi produzido de uma maneira muito didática, para que seja de fácil compreensão, tanto para criança quanto para adulto. Também mostra a importância do uso adequado da máscara, que tem que cobrir toda a região da boca e do nariz. Também mostra o porquê tem que lavar as máscaras com água e sabão e deixar secando em um local arejado. Bom, a importância do uso das máscaras traz outras questões, como por quanto tempo posso usar a mesma máscara de tecido, ou como vou fazer o descarte das máscaras utilizadas. E essas questões a Lohana vai explicar com mais detalhes nos próximos tópicos. Bom, por quanto tempo posso usar a máscara de tecido, a mesma máscara? As máscaras de tecido, elas são reutilizáveis e elas devem ser higienizadas antes de cada utilização. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, indica que pode ser lavada até 30 vezes antes do descarte adequado. E como lavar essas nossas máscaras? A gente pode utilizar água e sabão ou detergente, com água de preferência quente, ou lavar com água em temperatura ambiente e depois ferver por mais ou menos 1 minuto. Nós podemos deixar de molho em uma solução de água sanitária, geralmente aquela tampinha que vem na garrafa, ela tem a medida exata, e enxaguar bem antes de colocar para secar. Como devo começar a utilizar a máscara N95 e abandonar as máscaras de tecido?
Essas máscaras de tecido, elas são recomendadas pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, para a população em geral, exceto para os profissionais de saúde, né, e grupos de risco, ou pessoas com sintomas sugestivos de Covid-19. E é importante ter em mente que nós podemos descartar essas máscaras no lixo comum em sacolas lacradas. E aí, as máscaras, elas podem ser utilizadas o dia todo, né, desde que permaneça seca. Ela é reaproveitável também, pode deixar descansar por 3 dias entre um uso e outro. Não pode lavar ou passar álcool em gel, nenhum tipo de líquido, nem fora e nem dentro da máscara. E é importante sempre verificar a integridade das camadas da máscara para que esteja em perfeito estado para ser utilizada sem perigos. E como descartar as máscaras? É importante colocar as máscaras usadas em uma sacolinha, escrever com uma caneta ou colocar algum adesivo que trata de máscaras já utilizadas. Né? Descartar as máscaras na lixeira de resíduos orgânicos ou no banheiro, por exemplo. Se você estiver na rua, descartar a sua máscara no lixo de um banheiro ou guardar em uma sacolinha para descartar no lixo quando chegar em casa. É importante pensar na forma correta de descartar o nosso lixo. Importante evitar jogar as máscaras de lixeiras na rua para impedir que os catadores de resíduos tenham algum contato com os materiais contaminados. Não descartar máscaras junto com materiais que serão levados para reciclagem. E nunca descartar na rua, porque pode acabar em rios, oceanos ou entupir bueiros. Evitar jogar lixo em locais abertos, utilizar sempre sacolas para inserir seu lixo e, principalmente, desinfetar os descartes antes de seu destino final. E não esquecer de higienizar as mãos após o descarte do lixo. Bom, superfícies de locais públicos e com grande aglomeração de pessoas podem funcionar como pontos de transmissão dos vírus. Por isso, é importante lavar bem as mãos e com frequência, especialmente depois de tocar nessas superfícies. É de extrema importância que seja higienizado corrimãos de escadas, mesas, bancos, maçanetas de portas, interruptores de luz e botões de elevadores. E, principalmente, evitar levar as mãos ao rosto. E agora eu passo para a professora Manuela. Então, gente, depois que a gente escuta tudo isso, né, esse monte de informações, esse monte de, enfim, passos e coisas que a gente tem que fazer, a pergunta que fica é como é que a gente vai fazer tudo isso no ambiente escolar, né? Por quê e por quem que a gente está fazendo isso? Vocês têm que imaginar que quando vocês estiverem lá na escola, em vários momentos vocês vão estar sozinhos, mas a maior parte do tempo vai ter as crianças, vai ter outras pessoas, e a gente realmente não sabe exatamente quem pode ou não tá, né, doente, tá com Covid. Então, a gente tem que assumir que a forma de prevenção, além de estar prevenindo nós mesmos, a gente vai estar prevenindo isso pensando na nossa família que está em casa. Então, é meio que um ciclo, né? Assim como as crianças vão estar se protegendo e nós, adultos, temos que ajudá-los a se proteger, a gente também tem que dar o exemplo, tem que tentar pensar que tudo pode estar contaminado, desde uma caneta que você estiver usando, até uma mesa que alguém estava lá, e a importância de fazer essa higienização de uma forma correta, usando as dosagens certas de água sanitária e de álcool. Por isso, porque você vai estar pensando não só em você vai estar pensando naquelas crianças que estão lá, nos seus colegas, mas também na tua família que está em casa. Então, assim, é mais ou menos essa ideia que a gente quis trazer para vocês, da importância que é vocês se protegerem e passar isso para os outros, né, de forma, enfim, informativa mesmo, vendo que é importante sim deixar a máscara no lugar certo, não é botar aqui embaixo, não é colocar mais para cima, enfim, não ficar colocando as mãos no rosto e tentar tomar o cuidado com o outro mesmo. Então, a gente só tem que agradecer, na verdade, à Prefeitura de Macaé, pelas personagens do Centro de Formação Professora Carolina Garcia, que fez essa parceria com a gente,
E nosso projeto de extensão está muito feliz de poder estar ajudando nesse momento de pandemia, poder estar contribuindo de alguma forma. A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Unupem, que é onde a gente tem a nossa sede do nosso projeto. Já convido vocês para seguirem tanto o nosso Instagram como o Facebook. A gente está sempre postando novidades e sempre tentando levar coisas legais para a comunidade em geral. E aí a ideia agora é que vocês façam as perguntas que vocês têm, conversem com a gente está aqui para isso. Obrigada.